Porque quem não gosta de ver a casa toda bonita e decorada e sem gastar muito melhor ainda? Então é isso mesmo que nós temos aqui para você hoje, que vai aprender tudo sobre o estilo industrial com a Textura e Companhia. Esse estilo surgiu a partir do uso dos lofts, está lembrado? Os lofts urbanos de Nova York, que até vieram para cá, né? A gente fez muita coisa assim, se faz ainda hoje. Espaços convertidos em residências e também comércios. E eles deixavam expostas as tubulações, as canaletas, os tijolos aparentes e tudo ficava muito bonita. Outra característica desse estilo são os elementos, né? Madeira de demolição e também ferro. E dentro dessa proposta, hoje está aqui no programa, eu já estou aqui ao lado de algumas placas dela, a designer Ângela Ferraz, que vai ensinar uma técnica utilizando a textura etrusco. Que textura é essa, Ângela? Tudo bom, lindona? Tudo ótimo. Bom, hoje a gente vai falar sobre a textura etrusco, que é um revestimento rústico, dantesco, que é justamente para esse estilo industrial. Só que com base nela, né, ela foi desenvolvida para esses efeitos que nós trouxemos nas placas de baixo. Vamos falar dessas placas, então. Vamos falar da de cima primeiro? A de cima é o que nós vamos ensinar. Baseado nesse produto, né, nós ali fuçando, pesquisando, eu vi que a pedra Ritan é uma pedra assim, que é de origem de lava de vulcão, é uma pedra muito sofisticada. E eu peguei a textura etrusco, que é uma textura que é para justamente remeter o efeito pedra, e eu desenvolvi essa técnica de efeito da pedra Ritan. Parece pedra, mas é uma placa de madeira? Sim! E se você está vendo aí na televisão, não parece que você está vendo aqui uma pedra, né? Mas não é. De repente, dá para aplicar. E qual a aplicação mais comum dela? E nesse estilo? Sim. Eu trouxe essas placas de baixo, porque a direita, que é um tom verde... Essa daqui? Isso, é a primeira forma, ela foi desenvolvida para essa técnica, para dar um efeito de pedra mesmo, um emboço, sabe, algo rústico. A esquerda é a mesma técnica, só que a gente criou porosidade. Tá. Então, o que é mais comum usar esse revestimento é nessas duas pegadas, nesses dois efeitos. Eu sei, mas você pode fazer parede, você pode fazer o que com ela? Paredes e tetos. Nunca chão, porque lógico, não resiste. Não é o caso, né? E tem, assim, a pessoa tem ideia de como fica aplicada? Dá pra ter ideia disso? Porque é super novo, eu sei, porque eu já ouvi comentários de decoradores, né? Tá todo mundo atrás desse efeito. Sim, é só buscar pela internet, né? Colocar lá pedra Ritan com H, Ritan, H-I-T-A-M. Jogar no buscador, que vai aparecer vários ambientes super sofisticados com essa pedra. Tá certo. E o efeito você aprende a fazer aqui com a Textura e Companhia Ângela Ferraz. Vamos lá, Ângela? É isso mesmo. A nossa parede está aqui, né? O nosso painel. E normalmente a gente começa com um primer da mesma cor da massa. Tá. A massa etrusco é nesse tom meio puxado para o gelo, para o cinza. E o primer também. É etrusco ou etrusco? Etrusco. 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 E o primer é da mesma cor da massa, né? Um tom levemente cinza. Só que eu procurei usar um primer escuro para que a gente possa visualizar melhor quando a gente faz o paisagismo, né? A gente faz a paginação, corrigindo. Então, vamos lá. O primer, eu utilizo um rolo de lã ou espuma para aplicar, uma demão apenas. Uma demão é o suficiente para cobrir. Deixo secar entre 2 e 4 horas. Apliquei, o primer secou, eu entro com uma fita crepe. Por quê? É ela quem vai proteger as minhas paredes laterais, o rodapé e o teto. Hoje, eu estou fazendo um ambiente comercial, vou abrir um restaurante, quero uma parede assim. Eu tenho que fazer o quê? Essa parede tem que estar como para receber esse primer? Primer a partir do reboco desempenado fino. Só? Só. Porque a proposta do revestimento texturizado, independente da versão, é o quê? Economizar na etapa do acabamento. Ok. Porque se tiver com mofo, umas rachadurazinhas, como é que eu faço? Fissuras não tem problema. Que entra o primer, a massa e a massa fecha. Ok. Agora, mofo, bolor, é interessante limpar antes. Faz uma lavagem ali com água sanitária e água potável, mistura, uma proporção de 4 por 1, 5 por 1 litros. E esfrega com uma escova, né? E enxágua, deixa secar e aí sim começa o trabalho. Usar. Tá.
Justamente por isso, né? Economizar. Porque Lógico, o tradicional era entrar com gesso ou com massa corrida, massa acrílica. E ela, mesmo que tenha essas fissurinhas, ela fecha mesmo depois? Não abre, não? Abre se a obra for nova e tem aquele assentamento, aquela vibração que acaba abrindo umas trincas. Mas se for trinca, fissura nem aparece. Não? Beleza. Então, Mais uma economia, né? E menos dor de cabeça. Com certeza. Sem contar que ninguém merece ficar lixando a massa corrida ali, aquele pó infernal, não, ninguém merece. Bom, apliquei o primer, ele secou, coloquei a minha fita. Como a gente vai fazer um esquema de pedra, o que eu fiz? Eu medi a minha parede, uma régua tradicional, e eu posso traçar as minhas pedras de 10, 20 ou 40. Então, se a sua parede é pequena, faça bloquinhos, né, de 10 e assim sucessivamente. No nosso painel é 10 por 10. Agora, se for num ambiente bem grande, já pode aumentar aquilo lá, 40 por 40 com tranquilidade. O que eu fiz? Marquei as minhas paredes laterais, porque eu vou quadricular, certo? Então, fiz a demarcação e agora eu vou aplicar a massa. Eu uso uma desempenadeira de aço, a minha inox, que eu uso muito. E eu sempre uso essas proteções laterais porque isso faz com que a minha ferramenta dure. E isso é importante, né? Limpinha, isenta de ferrugem. Preparei a minha massa, a massa etrusco, com 3% de água. Vem com tudo explicadinho lá, da textura e companhia, para você misturar na proporção exata. Isso. Aí eu transfiro uma camada para a minha ferramenta e eu começo sempre de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Se eu começar de baixo para cima, quando eu terminar no teto, vai ter respingos e vai danificar o efeito que eu criei. Então, sempre de cima para baixo. Essa massa, Claudete, ela é levemente rústica. Justamente para quê? Eu tô sentindo os grãozinhos aí. Estamos ouvindo. E alguns grãos abrem, ó. Ela tem verdade, uma porcentagem pequena de grãos maiores, que a proposta desses grãos maiores é abrir ranhuras, pequenas ranhuras. Então, eu desenho... Espessura? A espessura vai depender um pouquinho da proposta que você quer. Se for igual do lado esquerdo, você vai remover o máximo o excesso da massa. Se for igual ao painel de baixo, né, é um pouquinho, a gente cria um pouco mais de porosidade, aí uma espessura de 1,5, mais ou menos 1,5 milímetros, 2. Mas tem disso, não? Sim, ó, e ainda tem massa. Transfere. E como limpa uma parede dessa? Limpar ela já pronta, você fala? Por exemplo, fiz lá, né? Um canto, fiz uma parede inteira, fiz um ambiente. Como é que eu vou limpar a parede? Porque tem tintas que dá pra você dar uma... Não fica muito bom, pra dizer a verdade, nenhuma delas até hoje. Mas limpa, assim, né? E essa daí? Boa pergunta. A gente pensa que uma vez uma textura aplicada, ela vai morrer daquele jeito e de acordo com a contaminação local, né, poluição ambiental, vai acabar sujando e não tem o que fazer. Tem sim. Você pode simplesmente projetar a água com a mangueira e vir com uma escova, não como se estivesse escovando um jeans, não. Sim. Mas você pode usar um sabão neutro e lavar tranquilamente. Existem texturas que ficam... Depois de velhas, né, depois de 2 anos aplicadas, elas ficam com brilho natural. Fica muito bonito. Olha que bacana. Então, a primeira etapa está aplicada, eu vou tirar o excesso. Tá. Na verdade, não é nem o excesso, eu vou deixá-la um pouquinho mais rústica. Porque a pedra em si, ela não tem uma regularidade, né? Então, eu posso pressionar a desempenadeira e criar porosidade. Eu também posso fazer isso utilizando uma esponja marinha, mas nem todo mundo tem acesso a essa ferramenta. Então, com essa mesma que eu pressiono e quebro a porosidade. E quanto mais aleatório rústico ficar, melhor, porque a pedra, ela não tem um padrão. É assim, né? Lógico. Totalmente irregular, né? Hoje você dá aulas também, não é? Sim, nós Pelo damos... Brasil todo? Pelo Brasil todo. Estávamos
em Guanambi. Na semana agora, segunda e terça, eu estava em Macaé, Só Cabo a Frio. 1.400 quilômetros de São Paulo, coisa básica, assim, bem pertinho lá. Ali do Bahia, lado, Bahia, Bahia. Um beijo pra vocês aí, viu? Pessoal muito amável. E você foi pra cursos? Fui pro Mas pra quê? workshop. Pra profissionais lá? Para profissionais da área da pintura. Tá. E na segunda passada, nessa semana, segunda e terça eu estava segunda Macaé, terça Cabo Frio. Ai, que bacana. Então, olha, bem aleatório mesmo. Você Já viu que pra tá dar esse aspecto, irregular, né? Uhum. bem irregular. O que eu vou fazer? Eu posso deixar a massa secar. Quanto tempo? Numa pré-secagem para eu fazer os riscos, cerca de mais ou menos 1 hora, ou eu posso ir direto. No nosso caso, eu vou até pedir o seu auxílio. Ok. Olha só, vou envolver você no trabalho. Ok. Então, eu vou pedir para que você me ajude a pressionar aqui na massa, não deixando ela encostar. Como é que é? Já não entendi Ó, direito. põe o dedo em cima assim, só para ela não Aqui? encostar. Ah, para não tá. sujar a tua mão Entendi. também. E na linha desse risco, olha, a gente nivelou, a gente fez a demarcação. Tá. Aí, o que você vai fazer? Você vai vir com uma chave de fenda e, ó, mover a massa. Esses são os frisos que a gente vai criar em toda a parede. Mas esse negócio aqui que você tem, essa régua tem grandão? Você vai fazer na parede? Essa régua aqui eu tive que adaptar para o programa, mas ela tem de 2 e 3 metros. Então, você pode pedir para alguém, né? Ajudar, coloca e já vai com a chave de Isso. fenda. E a mesma E aqui coisa, agora ficou esse negocinho? não tem problema. Numa parede ele vai cair por si só, Tá. quando você raspa. E assim vai, você coloca em cima, embaixo, Vai lá. vai quadriculando. Vamos ver se eu consigo aqui inversamente. Olha, simplesmente retira a massa. Ah, se fosse grande, ó, né? Sim. Se ela fosse de tamanho Aí, com maior, você disse que dá pra fazer de 40 a 40. Aí, depois de retirado, ou após 1 hora, risca, pra dar aquele efeito do painel de cima, de pedra, né? Isso. Ali ela tá 10 por 10, ó lá. Nós vamos mostrar de novo. E você pode fazer 20 por 20, 30, 40, do jeito que você quiser. E você depois deixa secar. Por quanto tempo? Isso. Eu apliquei, eu posso dali em seguida fazer o que nós fizemos, riscar Tá. na hora, ou se eu estiver sozinha, não quiser encostar, aguardo mais ou menos 1 hora. Tá. Eu quadriculei todo o meu painel, aí eu venho com água rasa, eu deixo ela coberta porque ela tem um cheirinho, né? Então, eu mesclo o pincel. Por que eu mesclo o pincel com ela? Porque se eu aplicar diretamente o pincel, ela vai acabar aglutinando. Então, eu vou abrindo. Sabe quando você penteia? Só dá uma penteada só para abrir mais o poro. Mas por que você tá fazendo isso? Porque quando a gente pinta, o poro mais aberto fica mais bonito. Fica a critério. É que eu sou um pouquinho meio... Detalhista, né? Porque Detalhista. tava super bom esse negócio. Isso. E aí você vai mesclando e... Mas você faz isso só na beiradinha do risquinho? Isso. Você também pode puxar com o pincel, alisar a massa. Aí você vai dando forma a uma pedra. Ou simplesmente deixar ela porosa. Eu gostei assim. São opções, Tá. né? São opções. Tá legal. Eu vou dar uma saidinha e já volto. E aí depois, quanto tempo para o próximo serviço? Né, Nela. o acabamento final, você vai guardar de 12 a 24 horas para a gente ir para a próxima etapa. 12 a 24. Isso. Eu vou daqui a 2 minutos, vamos ver, né? Bom, passado o tempo, tô eu aqui de volta. Tarararã. Tararã, tudo riscadinho, tudo sequinho, tudo bonitinho aqui. Placa pronta, com poros, já toda irregular, imitando realmente uma pedra. Nós vamos começar a aplicação. Tá. Então, você primeiro pode usar uma trincha, de acordo com o tamanho da sua parede, e você vai dar uma demão primeiro de reagente. Eu Tá. começo o quê? Umedecendo a trincha e começo com o reagente mais clarinho. Então, vamos lá. Eu dou uma demão, que é o quê? Para deslizar as outras cores. Então, eu carrego bem, porque como a textura etrusco ela é porosa, se eu simplesmente dar uma pincelada, não entra nos poros. Então, eu carrego bem e eu posso pintar a cada 4, 6 quadradinhos, pedras, eu paro, troco de pincel e venho com as outras cores. Essas 4 são as mais usadas na textura etrusco. Então, essas 4 super me atendem. Então, eu começo, ó,
esfumando, né? E vou abrindo. Porque a pedra não é uma cor uniforme. E aí eu vou brincar em todo o meu painel. Porque essa primeira parte poderia estar seca, vamos supor aqui. Então ela já fica mais intensa. E aí você pode trabalhar cada 2 quadradinhos da mesma cor, muda de cor, vai para o mais esverdeado, ou pode pintar 100% de preto, porque a pedra Ritam são matizes de cinza. Pedra vulcânica, você falou, né? Isso. Que tem aparência de velho. Isso. De estragada, de estragada. Suja, E é uma tendência. Mas é verdade. Não parece aquelas lá que parece que você já esfregou, fez de tudo e ela não limpou. Veja como é a decoração, não é? Sim. E aqui, olha, eu entro com um reagente que eu uso na textura madeira, que é o canela preta. O canela preta, eu pinto os vãos, por isso eu usei um primer escuro para me ajudar. Eu pinto os vãos e só pincelo para dar realmente o aspecto de profundidade. E assim vai. Tem segredo? É uma pedra muito requintada e que a gente consegue com tranquilidade replicar com uma textura. Sem segredo algum. É observar, né? Observar, falou tudo. E aí você vai brincando, olha. Você pode umedecer o pincel para ficar mais suave a aplicação, ou aplicar ele puro. E você umedece com água mesmo? Com água. E a vantagem, Claudete, desse reagente etrusco, ele tem, aqui não dá, mas eu acredito que você consiga visualizar na placa pronta as escaminhas. Consegue visualizar escaminhas? Já, ela dá um aspecto realmente de pedra. Ah, tô vendo. Então, é verdade. Fica muito show de bola. Bem legal. Tecnologia, né? Da textura e companhia. Quer dizer, é muito trabalho de pesquisa também para chegar a tudo isso, não é, Ângela? Porque parte do princípio, você vê, eu fiz questão de trazer os 2 modelos que foram desenvolvidos, né? Que a textura foi desenvolvida para fazer, mas com base em um produto, vai da sua pesquisa e criatividade para você ir além. Você pode ir além. O céu é o limite. Exatamente, quem trabalha já com pintura tem um serviço a mais para oferecer que é muito rentável. Então, vale a pena você conhecer os cursos e tudo, e fazer, e procurar se informar. Hoje em dia está mais fácil, né? A busca pela informação para poder valorizar, né? Se valorizar enquanto profissional. Até porque a pintura lisa, que é o que os pintores normalmente fazem, o que é uma pintura lisa? É usar uma tinta, preparar a parede com massa corrida ou acrílica e entrar com 2 demãos de tinta. E isso, a concorrência é grande no segmento da pintura. E eu sempre falo para eles, se vocês saírem na frente com uma técnica diferenciada, com mostruário em mãos, apresenta para o cliente qual cliente que não vai desejar um efeito diferenciado. Ainda mais pelo custo-benefício também, porque pode entrar com uma parede nem terminada, né? Não precisa estar lixada, não precisa estar com a massa corrida. Ela é perfeita para quem está no acabamento. E assim você vai fazendo uma terapia, porque isso não é trabalho. É verdade. E quando ela seca, ela muda a tonalidade? Ela escurece mais? Sim. No estado úmido, ela sempre fica um pouquinho mais clara. E no estado seco, ela intensifica. E você pode estar brincando também, vir com canela preta para intensificar. Se você achar que está clarinho, começa com canela preta, que é um tom escurão, e mescla. É como se você estivesse pintando uma tela. E vai escurecendo. E aí, como a pedra, como a gente disse, né, ela não é uniforme, você começa no escuro, puxa do claro e une as 2 cores. E nos vãos, vem de novo com canela preta para dar profundidade. Isso e é fica importante. incrível esse efeito. É mais uma da Ângela Ferraz aqui em nosso programa, que eu queria agradecer muitíssimo pela participação. E para adquirir todos os produtos aí da Textura e Companhia, basta você ligar para informações também de onde encontrar. Será que na sua cidade tem? E os cursos, como você pode fazer para se aprimorar? É no 011 São Paulo, 2511 4611. 011 2511 4611 ou acessar o site também, que é Texturicia, tá aí no vídeo, ó, Textura e Companhia.
e através dele, né, texturaecompanhia.com.br, você vai ter todas as informações sobre todos os produtos, não é, Sim, Angela? isso E os mesmo. próximos cursos? Sábado agora eu vou estar em Tatuí. Mas interior. Tatuí é perto. Tatuí é Não perto. é 1.400 quilômetros. Oh, meu Deus. A menina trabalha mesmo. Um beijo. Outro. Obrigada, viu, Até a Angela? próxima. Alegria sempre ter você aqui no programa. E olha aí, ó, para o seu empreendimento, ou alguma ideia que você esteja tendo aí, né?